Seja Deus. Querido, sem demora, abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E chegaram a outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões foram feitos em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Somente até aí. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós levantamos, ó Deus, a nossa voz diante do Senhor e pedimos, meu Deus, a tua bênção. Venha repreender, meu Deus, todo espírito que não procede do Senhor. Fala no mais íntimo de nossos corações. Quebra os grilhões, quebra as amarras. Senhor, envia os teus anjos neste lugar. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai. Visita cada vida e cada irmão e irmã nessa noite, dando-lhe graça, sabedoria. Meu Deus, em nome de Jesus, leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Envia os teus anjos fortes, com espada desembainhada. Quebra o poder do inimigo, ó Deus. E fala conosco, Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se sentar, querido, no teu lugar. Muito importante nós compreendermos que esse texto aqui de Marcos capítulo 5 é um texto muito poderoso e profundo, que nos traz revelações muito importantes da parte do Senhor. E o culto de quarta-feira é um culto de sabedoria, de libertação, de inteligência do reino de Deus, onde nós somos ministrados pelo Espírito Santo para que possamos colocar em prática a sua palavra em nossas vidas, quebrando grilhões, quebrando as amarras. Então é muito importante que você fique atento à ministração. Não deixa nada distrair você, não deixa o barulho lá de fora distrair você, não deixa que nada nem ninguém roube a sua atenção, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, que o Espírito Santo possa nos encher nessa noite, que nada e nem ninguém venha roubar aquilo que realmente é do Senhor para nós, aquilo que Deus tem para cada um de nossas vidas. Então, querido, esse texto nos fala que muitas vezes existem pessoas que elas só estão vivas por fora, mas elas estão mortas por dentro, como aquele homem gadareno que tinha
feridas profundas na sua alma, carregavam uma alma ferida. O gadareno aqui, ele representa muito mais do que um homem endemoniado. Ele era um homem cuja alma havia sido completamente devastada, encarcerada. A sua vida aqui, querido, representa, na verdade, o retrato daquilo que Satanás deseja fazer com a vida de todas as pessoas. Destruir, primeiramente, a sua identidade, aprisionar a sua mente, roubar a sua paz, fazê-la viver entre os mortos. Mas ali é muito importante que Jesus atravessou o mar, aleluia. Jesus, ele atravessou o mar apenas para libertar aquele homem. Porque você vai pegando assim, o texto, no versículo 1, diz assim: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, ou seja, eles vieram do outro lado, para estar de encontro com aquela necessidade daquele homem. E Jesus vem até aqui, através da palavra de Deus, e ele vai até onde está a sua necessidade. Mas é importante que você abra o seu coração, porque Jesus não apenas atravessou o mar, mas ele reviveu para que eu e você tivéssemos uma nova oportunidade de vida, para que fôssemos libertos, restaurados, não para viver uma vida abaixo daquilo que Deus tem para nós. E muitos hoje não estão dando ouvido, querem viver as suas vidas do jeito que dá, do jeito que der, do jeito que quer, não querem se submeter mais à palavra de Deus, não estão dando ouvido, e dão desculpas, é porque fulano é isso, é porque fulano é aquilo, mas se esqueces que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Cada um vai dar conta de si mesmo. Então nós não podemos deixar que muitas vezes as adversidades, os problemas, a vida de outras pessoas, tem gente que não está na igreja porque fulano de tal me escandalizou, e aí eu desanimei. E quando alguém faz alguma coisa boa, por que não te anima a fazer a coisa boa? Só vê os defeitos, só vê os problemas. Então é tempo da gente mudar a nossa mentalidade em relação ao reino de Deus, às coisas de Deus. Porque não se engane, cada um vai dar conta. A Bíblia diz assim: ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor que não tivesse nascido. Antes, amarrasse uma corda, né? Está lá no texto da palavra de Deus. Mas é necessário, disse Jesus, que viesse o escândalo. Se Jesus disse que era necessário, é mister que viesse o escândalo, para separar os bodes das ovelhas. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Uma única alma fez Jesus atravessar. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega lá e ele expulsa aqueles demônios, uma legião de demônios, no momento que aquele homem é liberto, restaurado, sabe o que acontece? Eles não se preocuparam com a restauração daquele homem, eles se preocuparam com os porcos que se lançaram no mar. Foi isso que aconteceu. Eles não viram a libertação do gadareno, que teve sua vida restaurada, que teve sua vida transformada. Pelo contrário, eles só ficaram vendo que os porcos entraram na água, porque eles estavam mais preocupados com os porcos do que a vida daquele homem. Mas Jesus não. Assim essa geração tem ficado mais preocupada com os porcos do que a salvação, a libertação do homem. A salvação é a libertação de verdade, não a mentirosa. Mas nós estamos falando aqui é da verdade, que liberta, que restaura. Porque o cativeiro daquele homem era espiritual. Levou ele a viver entre os sepulcros, entre os mortos.
Porque é isso que o diabo faz, leva a pessoa a viver uma vida entre os mortos, e aqui é mortos espiritualmente. A pessoa não tem prazer nas coisas que estão vivas. O diabo faz isso, ele deturpa, ele distorce a identidade da pessoa. Então a pessoa, ela não tem prazer em estar em comunhão com a igreja. Ele tem prazer em estar com os mortos. Por isso que Jesus disse: deixe os mortos enterrar. Morto enterrar alguém? Jesus está falando de que tipo de morto? Mortos espiritualmente. Morto não enterra ninguém. Morto não carrega ninguém. Então, querido, o prazer do morto é estar com o morto, é estar no meio dos mortos. Aquela geração de Gadara era uma geração que preferia os porcos vivos do que aquele homem liberto. Assim tem sido essa geração, que adora a porcolândia, que adora os porcos, que adora se lambuzar na lama do meio dos porcos. E muitos que um dia já foram crentes, que tiveram o nome de crente, ou que já passaram, tiveram uma experiência, hoje estão na porcolândia, precisando de uma libertação, mas elas não querem. Eles falam assim, eles convidaram, para não falar outra coisa, dizer, expulsaram Jesus de Gadara. Assim muitas pessoas expulsaram e têm expulsado Jesus de sua vida. Lembra quando Jesus virou para os discípulos e disse: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque Jesus não tinha onde dormir, irmãos? Isso é uma mentira. Claro que ele tinha, fisicamente. Jesus não estava falando de um ambiente físico. Ele é o autor da vida. Ele é o arquiteto de todo o universo. Como ele não teria um lugar físico para morar, para habitar? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A quem Jesus servia? As raposas têm os seus covis. Raposa simboliza o inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. A raposa não tem esse pejorativo de roubar, vai no galinheiro roubar, não é? Assim o diabo, ele tem lugar para habitar, aos montes. É isso que Jesus está falando. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Assim Gadara aconteceu. Tinha milhares de pessoas naquela cidade, mas só tinha um que queria Jesus, e era o mais endemoniado que tinha. Mas depois que os demônios saíram, ele quis ir ele quis seguir Jesus de qualquer jeito. Mas Jesus deu uma missão para ele. Assim, quando o Senhor liberta seu povo, quando você tem uma experiência com Deus, Ele nos dá uma missão. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão. E quem é chamado não tem escolha. Quem é chamado não tem escolha. Aquele gadareno, ele quis seguir Jesus, mas Jesus disse: não, vai e prega entre os teus. O nosso primeiro ministério é a família. O primeiro ministério que Jesus nos chama é dar testemunho dentro da nossa casa, no meio dos nossos. É o maior testemunho. Por que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua família? Por isso que Satanás odeia a família. Ele quer destruir o casamento, ele quer destruir os filhos. Porque ali o cordão de 3 dobras, ele não se parte facilmente, diz a palavra do Senhor. E isso fala de família. Apesar de que hoje, está complicado. Família não quer nada, muitas famílias, o pessoal não quer nada com Jesus. Você pode convidar, você pode orar, e as pessoas muitas vezes fazem chacota de você. Mas se isso serve de consolo, eles chacotaram também com Jesus, seus próprios familiares. Se tu és
o Messias? Por que você não se autoproclama? Por que você já não se apresenta? Eles não acreditavam, nem os seus próprios irmãos acreditavam nele. É tanto que quando eles foram procurar Jesus, olha, os teus irmãos e tua mãe estão aí. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Disse Jesus: todo aquele que obedece às minhas palavras. Jesus está dando aqui, uma outra lição. Anote isso. O elo espiritual é mais forte do que o elo familiar. O elo espiritual é maior e mais forte do que o elo familiar. Não estou falando que família não é importante. Eu acabei de falar que família é o primeiro grande ministério. Mas eu estou dizendo para você que o elo espiritual, porque aqui que a Bíblia nos diz, aquilo que nos como é que é o texto agora? Fugiu da minha memória. O elo que nos liga é mais forte do que o que nos separa. E o que nos liga um ao outro é o amor de Deus. Aquilo que nos liga é mais forte do que aquilo que nos separa. O elo espiritual é mais forte, porque existem amigos mais chegados do que irmãos. E aqui é o amigo, é o espiritual. Aquele homem vivia onde ninguém gostaria de viver, humanamente falando, entre os sepulcros, vivia se jogando no fogo, na água, vivia como um bicho. E aquele sepulcro ali representa o que? Morte espiritual, um lugar de desesperança. Quem que fica vivendo no cemitério, irmão? Só se for o coveiro, né? Que trabalha com isso. E mesmo assim, capaz dele não gostar muito, não. Mas tem que ter alguém que faz, né? Tem profissão que não tem jeito, tem que ter alguém que faz. Até eles arrumar um robô, né? Daqui a pouco tem uns robôs que vai levar e colocar lá direitinho para ninguém ter contato com um morto. A não ser seus próprios entes queridos, seus familiares. Ali simboliza uma desesperança, pecado, isolamento, lembranças traumáticas. Existem muitas pessoas que continuam vivendo emocionalmente em sepulcros, só pensam em morte. É morte em todas as áreas da vida, é morte da alegria, morte da prosperidade, morte do prazer em viver, morte para as coisas de Deus. Tantos traumas, abusos, rejeições, fracassos, que foram gerando um trauma, foram gerando sequelas, feridas na alma, ao ponto da pessoa chegar naquela situação. Porque enquanto Deus chama para a vida, Satanás chama para a morte. Tenta manter você, pessoas presas nos túmulos da alma. Efésios 2:1 diz: Ele vos vivificou, aleluias. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados e ofensas. Ele nos vivificou. O que isso significa? Ele nos deu vida. Quando nós estávamos mortos, assim Jesus deu a libertação àquele homem que estava morto vivo. Porque o cativeiro destrói a identidade. Anote isso. O cativeiro destrói a identidade do ser humano. Procura saber aquelas pessoas que foram sequestradas por muitos anos e ficaram cativas e depois foram libertas depois de muitos anos com traumas, sequelas, abusos. Aquelas pessoas perderam praticamente toda a sua identidade. Elas não sabiam mais quem elas eram. Não me falha a memória, aconteceu um caso, não sei se foi na Europa, onde um próprio pai manteve cativa as filhas, tinha relações com elas,
teve filhos e as mantiveram presas por mais de 20 anos ou 30 anos, se não me falha a memória. Coisa absurda, elas não tinham mais identidade, porque elas viviam no cativeiro. O cativeiro, ele destrói a identidade. Assim o diabo mantém pessoas cativas, então elas não conseguem se identificar com os vivos. Quando eu falo vivo, são as pessoas que estão vivas espiritualmente. Não é quem tem nome de crente, não é não. Porque diz o apóstolo Paulo, nem todo aquele que diz que é judeu, é judeu. Marcos 5,9 diz, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Não foi isso que Jesus perguntou para o gadareno? Qual é o teu nome? E qual foi a resposta daquele homem? Legião. Eu pergunto a você, o nome daquele homem era Legião? Não. Está vendo? Olha como, pega o fio aí. Distorceu, agora ele se identificava com as entidades que estavam dentro dele. Ele havia perdido toda a sua identidade, agora ele se autoproclamava aquilo que o diabo havia encarcerado ele. O que você é? Aí a pessoa está lá, eu sou assassino, eu sou traficante. O cativeiro destruiu a identidade daquele. O interessante é que quando Jesus, existe um arrependimento, existe um despertar, uma libertação. Eu me lembro muito bem do filho pródigo, porque ele havia ido para Porcolândia, desejado comer a bolota dos porcos, quando ele já havia perdido tudo, até que ele caiu em si, retornou um pouco da sua identidade de filho, e disse consigo mesmo, pensou consigo mesmo, vou voltar para a casa do meu pai. Arrependimento é voltar para a casa do pai, não é só ficar de longe desejando. Arrependimento é cair em si e voltar de verdade para a casa do pai, para a comunhão do pai, para as coisas do pai. Quando ele chega lá, o que Deus, que a pessoa do pai representa Deus ali. Ele diz, pai, perdoa-me, porque eu pequei contra os céus e contra ti, trata-me ao menos como um dos teus empregados. Qual foi a resposta do pai? Não, filho, você é meu filho, que estava morto e reviveu. Trazei-me vestes novas, trazei-me um anel, sandálias novas. E aqui tem simbolismo profético muito importante. A identidade, ela é restaurada. Ele não é empregado, ele é filho, porque só tinha anel quem era filho do dono. O anel ali simboliza a identidade de filho do dono, filho do pai, que o diabo arranca da pessoa quando ela sai para longe. Com certeza, quando o filho saiu, ele estava com o anel no dedo. Ele estava com a identidade de filho, cheio de riquezas, de honra. Mas o mundo não perdoa. Ele arranca a identidade da pessoa. Por isso que nós temos que orar pelos nossos filhos, porque até certa idade você ainda tem um controle sobre a vida deles. Mas depois de uma certa idade, eles tomam suas próprias decisões. E a gente ora, a gente ensina, a gente quer, a gente deseja, a gente profetiza em nome de Jesus. Eles vão seguir o caminho do Senhor. É isso que todo pai, filho de Deus quer, porque Deus não tem netos. Deus não tem neto. Ou você é filho, ou você não é filho, porque Deus não tem neto. Então, gerar a identidade de filhos de Deus, para que quando eles tiverem suas próprias vidas, eles não olhem para trás e façam como o filho pródigo.
se distancie da presença de Deus, perca a sua identidade de filhos e vão se relacionar com pessoas mortas espiritualmente, não desejando as coisas de Deus, não desejando estar na presença do Pai, que é o nosso Senhor. Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. Identidades distorcidas. Jesus sabia o nome daquele homem, sim ou não? Sabia. Como é que você se vê hoje? Qual a identidade está gerada aí dentro de você? Eu não sou mais nada. É isso que o diabo quer. Eu não sou ninguém. Não tem ninguém crente mais. Eu também não sou crente, também não. Está todo mundo condenado. Quem que faz isso? Distorce aquilo que o Senhor nos prometeu. É o diabo. Porque ele veio para matar. Ele já está condenado. Fato. E ele vai querer levar o maior número com ele. A pergunta que Jesus fez para aquele homem não era para obter uma informação. Era para revelar o quanto ele havia perdido a sua identidade. Assim muitos estão. Ele não jamais respondia pelo seu próprio nome, respondia pelo nome daquilo que o dominava. O que tem dominado a tua vida? Hoje muitas pessoas perderam a sua identidade, já foram profetas, já foram evangelistas, pastores, missionários, homens de oração, mulheres de oração, mas elas não se enxergam mais como filhos de Deus. E isso não acontece da noite para o dia, querido. As pessoas vivem identificadas pelos seus vícios. Aquilo ali é um drogado, aquilo é um viciado, uma prostituta, um adúltero. As pessoas são identificadas pelos medos, traumas, mas Deus continua chamando as pessoas pelo nome. Isaías 43:1: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Chamei você pelo seu nome. Você é meu, você é minha. E esse cativeiro, ele produz uma autodestruição. As pessoas se autodestroem, elas se sabotam. Elas sabem o caminho, mas elas não querem fazer o caminho. Elas sabem que o caminho é o arrependimento, mas elas não querem se arrepender. Então a pessoa se autodestrói espiritualmente. Elas sabem que devem voltar para a casa do Pai, elas sabem que devem voltar para a oração, elas sabem que devem fazer aquilo que a Bíblia ensina, mas elas se auto-sabotam, porque esse cativeiro, ele produz essa auto-sabotação. Vê um viciado ou uma pessoa que é alcoólatra, que já foi internada várias vezes, quando ela sai, muitas vezes tem aquela recaída, então ela começa a se auto-sabotar. Ela começa a se enganar. Porque em Marcos 5:5 diz assim: andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Olha só. Quem é a pessoa em sã consciência que faz isso? Clamando pelos montes. Louco, né? Pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Porque quem está preso espiritualmente vai se machucar a si mesmo. Nem sempre com pedras. Às vezes com escolhas. Eita. Escolhas. Repita comigo. Escolha. Escolha hoje, Israel. A quem servais? Eis que eu ponho a bênção e a maldição.
Se hoje ouvires a minha voz e me obedecerdes, vocês serão abençoados. As bênçãos correrão e te alcançarão. Estarás sempre por cima e não por baixo. A tua prosperidade virá de forma poderosa, porque eu sou o Senhor que faço você adquirir riquezas. Deuteronômio capítulo 28. Mas se de tudo escolheres não me obedecer, escolheres a maldição, e você vai ver o peso da sua escolha. Às vezes a pessoa escolhe relacionamentos tóxicos, vícios, pecados repetitivos. Satanás sempre conduz ao caminho da autodestruição. Por quê? João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus. Louvado seja Deus. Para a gente terminar, nenhuma corrente consegue segurar quem Jesus decide libertar. Lembra quando Jesus foi lá? Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, Marcos 5:4. As cadeiras foram por ele feitas em pedaços. Então, as cadeias físicas para aquele homem não era páreo. A sociedade tentou prender aquele homem, mas ninguém conseguia curá-lo. Existem prisões que são psicológicas: dinheiro, religião, ganância, ou força humana. Eles não conseguem romper. Somente Cristo, porque existem correntes que são invisíveis aos olhos humanos: culpa, pornografia, ocultismo, vícios, ansiedade, depressão, imoralidade, depressão espiritual, medo, ressentimento. Jesus veio para quebrar todas essas cadeias em nome de Jesus. Porque pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Ele veio para libertar os cativos e oprimidos. Jesus entra onde ninguém pode entrar. Todos fugiam daquele homem, é ou não é? Mas Jesus foi ao encontro dele. Jesus, ele atravessou o mar para alcançar alguém que todos haviam desistido dele. Assim ele continua fazendo hoje, louvado seja Deus. Não existe coração tão quebrado que Jesus não possa restaurar. Amém, igreja? Não existe alma tão aprisionada que Cristo não possa libertar. Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito, louvado seja Deus. Porque uma libertação verdadeira, ela restaura a mente da pessoa. Porque depois da libertação daquele homem, daquele jovem, aconteceu algo extraordinário. Marcos 5:15. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. 3 coisas aqui, verdadeiras na libertação. Ele estava sentado, agora havia descanso na alma dele. Ele tinha paz. Ele não tinha perturbação mais na alma dele. Uma pessoa liberta espiritualmente, ela tem paz. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seja a paz o árbitro de vossos corações. Disse Jesus: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente. Louvado seja Deus. Sua dignidade foi restaurada, ele estava em perfeito juízo, sua mente foi curada. Jesus não apenas expulsa o mal, ele devolve o equilíbrio, a identidade e a paz. Fique de pé. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Porque, querido, como eu disse aqui no início, quem é liberto recebe uma missão.
O homem queria seguir Jesus, mas Jesus lhe deu uma missão. Marcos 5,19: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Essa é a nossa missão, falar aquilo que Deus fez em nós e através de nós. Como disse Pedro, nós não podemos, acho que se não me falha a memória, foi Pedro mesmo que disse assim: nós não podemos nos calar diante daquilo que nós temos visto, ouvido e vivido. Temos que falar, testemunho, porque quem experimenta uma vez da graça, torna-se mensageiro da graça de Deus. Deus transforma ex-cativos em proclamadores da liberdade. Levante suas mãos para os céus. Feche os seus olhos. Reflita por um minutinho nessa mensagem. No início da história desse homem, nós encontramos ele vivendo em sepulcros, dominado por demônios, sem identidade, sem paz, sem família, sem esperança. Mas no final da história nós encontramos esse mesmo homem livre, vestido, assentado em perfeito juízo, restaurado, enviado para anunciar o Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Deus, que um dia olhou para nós, com seu olhar de misericórdia e compaixão, e nos deu identidade, vestes novas, óleo de alegria ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, para proclamar o ano aceitável do nosso Deus, o dia da vingança do Senhor. Ele não apenas expulsa os demônios, mas ele cura as mazelas da alma. Ele restaura a identidade perdida. Ele transforma desespero em esperança, vergonha em honra e morte em vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelo Teu toque, pela Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, se há alguém aqui precisa de uma libertação, de uma cura na alma, toca forte agora, meu Pai. Que caiam por terra as algemas, que caia por terra agora, meu Deus, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual que impede essa pessoa de ser liberta, curada, restaurada, transformada. E assim como você fez com aquele gadareno, toca agora com libertação, toca agora com restauração, no poder que é sobre todo nome, no nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que cadeias caiam por terra em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo a cura, a libertação, em nome de Jesus, de todo o meu ser, das minhas emoções, do meu espírito, da minha alma. Eu sou livre, em nome de Jesus. Se crê, aplaude bem forte ao Senhor e dá glória a Deus. Agora, Senhor, nós te pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana, um restante de semana abençoado. Quebra grilhões e amarra, Senhor, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Nos livra de toda enfermidade. Se tiver alguém enfermo, seja curado agora. Seu corpo físico não é depósito de enfermidade, então eu repreendo agora toda enfermidade, que seja amaldiçoada toda enfermidade na sua vida, em nome de Jesus. Que morra toda enfermidade na sua vida, em nome de Jesus. E que venha a vida restaurada, pura, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, abençoa os dízimos. Nós consagramos os dízimos, as ofertas que serão trazidas no altar do Senhor para o sustento do ministério.
que o nome do Senhor seja glorificado nessas vidas, prosperando, prospera aqueles que são coluna de sustento, porque se o Senhor não levanta as pessoas para sustentar a obra, não tem como se firmar. Por isso venha repreender toda miséria, toda ruína, toda pobreza, todas as coisas que impedem essa pessoa de prosperar, inclusive a infidelidade, que o Senhor traz à existência, meu Deus, os planos do Senhor para cada vida, meu Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Os irmãos